Tá bem. Então, gente, boa tarde. Essa aula a gente vai falar sobre as células procariontes e as eucariontes. Para isso, a gente vai precisar relembrar algumas coisas da aula passada, que foi sobre a origem da vida. Então, para começar, a gente tem que lembrar sobre as condições que tinha na Terra primitiva. Eu não sei se vocês estão se recordando, mas na atmosfera primitiva, você não tinha oxigênio, ela era uma atmosfera redutora, e ela era composta principalmente por vapor de água, gás hidrogênio, metano e amônia. E aí, o que teria acontecido é que durante alguns milhares de anos que a Terra foi se resfriando, esses compostos teriam caído junto com a chuva e nos oceanos que eram formados. Por meio das descargas elétricas, você teria a origem de compostos orgânicos a partir desses compostos que tinha na atmosfera. Então, aí você teria os aminoácidos, que teriam dado origem às proteínas, e aí esses aglomerados de proteínas teriam originado os coacervados. Esses coacervados eram os precursores das primeiras células. Eles ainda não eram células, mas eles dariam origem a elas. Já tinham algumas características, como, por exemplo, a delimitação entre o ambiente interno, os coacervados, e o meio externo, que seria esses mares. Bom, para a gente pensar nos primeiros seres vivos, o que a gente precisa, além de ter as características dos seres vivos, como células e metabolismo e reprodução, é justamente você ter essa reprodução dessas células. Elas precisavam se dividir. E para que você tivesse qualquer atividade numa célula, você precisa de energia. E a energia ela é proveniente do metabolismo. Então fica a dúvida de como era o metabolismo no primeiro ser vivo, nas primeiras células. E é aqui que a gente entra com as duas hipóteses sobre esses metabolismos. A gente tem a hipótese heterótrofa e autótrofa. Na hipótese heterótrofa, a gente primeiro tem que entender o que são seres heterotróficos. A gente sempre ouve falar que os heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, o que é verdade. E, na verdade, a fonte de nutrição dele é no meio externo. É, por exemplo, se alimentando de outros seres vivos, que é o que está representado nessa cadeia alimentar do lado, onde você tem uma capivara que se alimenta de plantas, então ela também é um ser heterótrofo, e depois uma onça que se alimenta dessa capivara. Nessa hipótese heterotrófica, então, né, a gente precisa lembrar. A atmosfera terrestre não tinha oxigênio, e o que é dito e defendido nessa hipótese é que os primeiros seres vivos, eles teriam se originado na superfície dos mares. Esses mares, eles eram compostos por aqueles elementos químicos que caíam na chuva. Então, o metano, amônia, o vapor de água que caía, o gás hidrogênio, essas coisas. O que aconteceu, então, é que nessa superfície desses mares, onde teriam sido originados os primeiros seres vivos, eles teriam se alimentado, teriam a fonte de nutrição por meio desses compostos que estavam presentes nos mares, que teriam caído com a chuva. Então, se eles se alimentam de fontes que são externas, eles seriam heterótrofos. E eles seriam anaeróbios, porque eles não utilizariam o oxigênio, já que não tem oxigênio na atmosfera primitiva. Esse meio de metabolismo, né, que são os seres heterótrofos que não utilizam o oxigênio, é a fermentação. Então, eles realizavam a fermentação e, como resultado desse processo, você tinha liberação de dióxido de carbono. Aí tudo bem, eles conseguiam se alimentar, eles conseguiam ter energia, e energia suficiente para conseguirem se reproduzir. Então, conforme o tempo foi passando, foi surgindo mais desses organismos que continham o mesmo metabolismo, então eles eram heterótrofos, eles eram anaeróbios e eles realizavam mais a fermentação. Conforme o tempo foi passando, esses compostos que você tinha nos mares, eles foram acabando.
porque você não tinha uma reposição e tinha mais organismos se alimentando deles. E também você teve um aumento de dióxido de carbono na atmosfera, porque você tinha mais organismos realizando a fermentação e eliminando esse gás. Então, o que aconteceu? Depois desses primeiros seres vivos que realizavam a fermentação, você teria a origem dos seres que eram autótrofos e que realizavam a fotossíntese. Por quê? Você teve um acúmulo de CO2 na atmosfera, e aí você abriu portas para que os organismos que eram adaptados a utilizar o CO2 e a luz solar para fazer a fotossíntese. E aí, como resultado da fotossíntese, você teria liberação de gás oxigênio. Então, pela primeira vez, depois que veio os seres fotossintetizantes, é que a atmosfera começou a ter oxigênio. E aí, tendo oxigênio, teria surgido os seres que eram heterótrofos e que utilizavam o oxigênio, realizando a respiração, diferente dos primeiros que não utilizavam o oxigênio. Deu para entender mais ou menos? Porque essa é uma parte meio confusa. Então, a minha dúvida é só em relação tipo, a visualizar esses organismos, sabe? Tipo, eles eram tipo peixe? Como é que é? Não eram peixes. Eles seriam, pensa assim, uma célula muito, mas muito primitiva. Eram seres muito simples, então você poderia imaginar eles como bactérias. As bactérias, elas são os seres mais antigos que a gente tem, algumas algas também, que são bem antigas. Então, provavelmente, eles seriam assim. A gente vai ver isso depois. Eles são bem simples, são unicelulares, as células deles são bem simplesinhas. Aí depois é que foi começando a surgir os outros seres maiores, mais organizados, mais complexos. Tá bom. Certo? Professora, a senhora pode repetir mais ou menos a hipótese, porque eu acho que ficou meio confuso para mim. Tá, eu repito. Vamos lá. Ó, você conseguiu identificar que a atmosfera ela não tinha oxigênio e que os mares que você tinha nessa terra primitiva, ele continha os compostos que você tinha na atmosfera. Por exemplo, a amônia, o metano, o vapor de água, junto com a chuva, eles caíram e se depositaram nesses mares. Até aí, conseguiu entender mais ou menos? Até aí, sim. Então, aí você tem que pensar em como que seria os primeiros seres vivos, como que eles conseguiriam se alimentar e ter energia. Tudo que a gente vai fazer demanda de energia. Então a gente precisa ter um metabolismo, um meio que você consiga um meio que você consiga obter energia. E esse meio de obter energia depende muito do contexto que você está inserido, de onde que você está inserido, de como que é o ambiente em que você está. Então, se os primeiros seres vivos surgiram na superfície desses mares, que continham esses compostos que precipitaram da chuva, e eles não podiam utilizar oxigênio porque não tinha oxigênio na atmosfera, eles seriam heterótrofos, porque eles se alimentavam desses compostos nos mares, e eles eram anaeróbios, porque eles não utilizavam o oxigênio. Esses organismos que são heterótrofos e anaeróbios são o que realizam a fotossíntese, a fermentação, que até hoje a gente tem. E com essa fermentação, você teria liberação de CO2 na atmosfera. Aí uma coisa vai puxando a outra, porque você vai dando... Como é que eu posso explicar? Você vai dando condições adequadas para outras formas de metabolismo surgirem. Aí você tem, por exemplo, uma atmosfera que está rica em CO2 e você tem a disponibilidade de luz solar. Então, quer dizer que um organismo fotossintetizante pode surgir. Ele vai realizar a própria alimentação com base nos raios que vêm do Sol e utilizando esse CO2 que estava acumulado na atmosfera. E uma vez que eles realizam a fotossíntese, eles vão liberar o gás oxigênio. Liberando esse gás oxigênio, os seres vivos que conseguem utilizar esse gás, que são os aeróbios, eles poderiam ter surgido. Então, eles seriam heterótrofos, se alimentando desses outros seres vivos e utilizando o gás oxigênio.
são eles que realizam a respiração. Melhorou um pouco, ainda está meio confuso? Acho que agora eu consegui entender. Acho que sim. Acho que melhorou sim. E aí, Depois, lá na frente... Pode falar, pode falar. E aí, nesse caso, seria então o primeiro oxigênio que teria nessa atmosfera. Exatamente. O oxigênio ele só foi surgir depois que teve os seres fotossintetizantes. Antes disso, não tinha oxigênio. Tudo certo? Tudo certo. Se vocês tiverem dúvida, podem me parar, viu, gente? Sem problema nenhum. Para continuar, a gente viu a hipótese heterotrófica e agora a gente vai ver a autótrofa. Seres autótrofos, né, que a gente tem que pensar. Eles produzem os próprios alimentos. Eles vão retirar moléculas inorgânicas, moléculas bem simples do meio em que eles se encontram e vão transformar ela em moléculas orgânicas. E eles podem fazer isso de duas formas. Eles podem fazer com a fotossíntese, que é utilizando a energia luminosa, ou eles podem realizar a quimiossíntese. Essa quimiossíntese é um processo onde esses organismos eles vão pegar esses elementos químicos mais simples, vão fazer uma reação química com esses elementos, e aí você vai ter a geração de energia. Isso até hoje acontece com algumas bactérias. Então tá, agora a hipótese. Tem alguns cientistas que defendem que os primeiros seres vivos não poderiam ter surgido na superfície dos mares. Por quê? Porque naquela época a Terra era muito instável. Você tinha bombardeamento de meteoros o tempo inteiro. Então, um ser vivo numa superfície que era bombardeada, ele era muito mais frágil, ele corria muito mais riscos. Além de que, como você não tinha o oxigênio na atmosfera, você não ia ter uma proteção contra os raios ultravioletas. Então, nessa hipótese, os primeiros seres vivos, eles estariam mais escondidos. Eles teriam surgido nos mares, só que no fundo dos mares, em regiões que são em regiões que têm as fontes hidrotermais. Essas fontes hidrotermais é o que está nessa imagem. É como se você tivesse uma fenda no assoalho marinho, e embaixo dessa fenda, embaixo dessa crosta, você tem o magma. Então, o que acontece é que você vai ter uma liberação de gás por essas fontes hidrotermais. E esses gases, eles contêm alguns compostos, alguns elementos, como ferro, como enxofre. E aí o que teria acontecido era justamente a quimiossíntese. Esses primeiros seres vivos, eles teriam se originado nessas regiões com fontes hidrotermais. Eles eram autótrofos, ou seja, eles produziam o próprio alimento, e eles realizavam a quimiossíntese. Eles pegavam esses compostos que emanavam dessas fontes hidrotermais, como o ferro, por exemplo, e o enxofre, e aí eles realizavam a oxidação, que é uma reação química, e dessa reação química eles obtinham a energia necessária para a manutenção da vida deles. E aí, por que esses seres, eles não poderiam, por exemplo, fazer a fotossíntese? Porque eles estavam no fundo dos oceanos. A energia solar não chegava até eles. Então, a única saída que eles tinham era realizar a quimiossíntese. E depois que você tem esses primeiros seres vivos que eram autótrofos e realizavam a quimiossíntese, a hipótese autótrofa ela vai seguir a mesma lógica da hipótese heterotrófica. Então, primeiro você tem os quimiosintetizantes, depois você vai ter os seres vivos que realizam a fermentação, que vão ser heterótrofos e anaeróbios, não vão utilizar oxigênio, porque não teria na atmosfera. E aí depois você vai ter os fotossintetizantes, porque daí você já teria uma liberação de CO2. E desses fotossintetizantes, com a liberação de oxigênio, você chegaria nos organismos que realizariam a respiração. Essas são as duas teorias que a gente tem para explicar o metabolismo dos primeiros seres vivos. Deu para entender? Tá muito confuso?
Eu acho que é mais em relação aos termos, mas é porque faz tempo que eu não ouço. Mas a explicação tá ótima. Tá. Mais para frente a gente vai ter os exercícios. Eu acho que vai ficar mais claro. Eu posso também passar depois. Eu posso escanear os livros e mandar para vocês, separar alguns exercícios, tá bem? Qualquer coisa, vocês mandam a dúvida. A senhora vai disponibilizar esses slides, que eu acho que aí se eu relesse, talvez esclarecesse mais na minha cabeça. Eu mando sim, eu mando no grupo. Tá bom, tá certo. Aí, agora a gente chegou naquela questão. Eu acho que era a Carla, né, que falou como que seriam esses primeiros seres vivos. O que a gente sabe é que eles eram muito simples e que as células deles, por eles serem simples, seriam as procariontes. Então, o que aconteceu, né, com o tempo e com a evolução? O primeiro ser vivo, que era muito simples, e ele teria se desenvolvido, ele teria dado origem a todos os outros seres vivos que a gente tem hoje. Mas, enfim, os cientistas, eles acreditam que esses primeiros seres vivos, eles eram unicelulares, eram procariontes anaeróbios, como a gente viu, tanto na primeira teoria, na primeira hipótese, que era a heterotrófica ou a autótrofa, você tem que o primeiro ser vivo ele era anaeróbio, ele não utilizava o oxigênio. Ou ele sendo heterotrófico ou sendo autótrofo, mas ele não tinha a utilização de oxigênio. Então, acredita-se que eles seriam como as bactérias, uma bactéria mais ancestral, bem mais simples, porque os seres vivos mais simples que a gente tem hoje em dia são mesmo as bactérias, algumas algas. E a partir dessas células simples, a gente teria tido a origem de células maiores e mais complexas, que são as eucarióticas. Só que como isso teria acontecido? Então, eles explicam que essa célula procarionte, né, dessa bactéria ancestral, ela teria sofrido um dobramento na membrana. A membrana ela teria se voltado para dentro da célula e teria formado áreas individuais. E essas áreas que são individualizadas, elas formariam as organelas que a gente tem nas células eucarióticas. Além disso, você também tem o caso que é da origem da mitocôndria e do cloroplasto. O que acontece é que a mitocôndria e o cloroplasto, eles possuem DNA próprios. Então, em algum momento ao longo da evolução, da vida, essas duas organelas, elas provavelmente foram seres que não tinham muita relação com a célula que eles estavam inseridos. Então, a teoria é que bactérias que realizavam a respiração foram englobadas por outra célula e elas não foram degradadas. E aí essa bactéria que ficou com essa outra célula, ela virou uma mitocôndria. E bactérias que realizavam a fotossíntese, elas também teriam sido englobadas por essas células e elas não teriam sido degradadas. Então teriam originado os cloroplastos. Seria uma teoria que explica um processo de simbiose, né? Uma relação que traz benefício para os dois seres vivos, tanto para aquela célula que englobou, quanto para a bactéria que tinha sido englobada. E seria dessa forma que teria sido originadas as células eucariontes, a partir de uma procarionte. Agora, só para explicar mais as diferenças, né, saindo dessa parte de primeiros seres vivos e desse processo de evolução, a gente sabe que a principal diferença entre células procariontes e eucariontes é que nessas primeiras células, as mais simples, elas não possuíam um núcleo. Então, o material genético dessas células, eles não eram delimitados pelo envoltório nuclear, eles ficavam dispersos pelo citoplasma. E a região em que eles se encontram no citoplasma é conhecida como nucleoide. Além disso, as células procariontes também apresentam parede celular e a membrana plasmática. E também os ribossomos, que estão ligados à síntese proteica.
Já as células eucariontes, elas possuem um núcleo, então é uma região específica que engloba o material genético, que é envolvido pelo envoltório nuclear, e ela também tem as organelas, que eram provenientes desse processo de dobramento da membrana das células procariontes. Então, as organelas que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas são como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, o rugoso, o mitocôndria, cloroplasto, lisossomos. E cada uma dessas organelas, elas são individualizadas e elas realizam tarefas próprias dentro dessa célula. E essas tarefas, essas áreas especializadas, elas entram em harmonia e conseguem ser o suficiente para manter essa célula viva e, e continuar mantendo o metabolismo certo dessa célula. Além disso, as células eucariontes, elas vão se diferenciar. Elas podem ser células animais ou células vegetais. E o que vai classificar elas nesses dois tipos vai depender de algumas estruturas que a gente tem e de algumas organelas presentes. Então, por exemplo, quando vocês veem essas duas células que estão na imagem, é comum a representação de célula vegetal ser mais retangular, porque células vegetais, elas apresentam a parede celular. E, além da parede celular, você também tem os cloroplastos, você tem também os vacúolos, que não estão presentes na célula animal. Na verdade, uma coisa que a célula animal tem, que a vegetal não tem, são os centríolos. Os centríolos, eles estão relacionados ao processo de divisão celular, que é diferente nas células vegetais. E um outro ponto que também é importante são as reservas energéticas. Na célula animal, a reserva energética é o glicogênio. E na célula vegetal, essa reserva seria o amido. Nessa tabela aqui eu achei interessante porque ela pega algumas estruturas que você tem nas células, as funções dessas estruturas, e ela fala o que tem nas células das bactérias, que são células procariontes, e nas células de animais e plantas, que seriam células eucariontes. Então, por exemplo, você tem a parede celular, que você tem células procariontes, e nas plantas, aí pega a membrana plasmática, você pega o citoplasma, você pega as organelas também, que as organelas não vão ter nas células procariontes, mas você vai ter nas eucariontes, com a diferença entre células animais e vegetais. Alguma dúvida? A aula já está acabando. Tá tranquilo. Quer dizer, tranquilo não tá, né? Mas tá fluindo. Tá bem. Eu vou terminar aqui e aí depois a gente volta quando eu tiver alguma dúvida. Os vírus. A Luana, ela falou na aula passada a respeito dos vírus, se eles eram seres vivos ou não, e essas coisas. E tem uma coisa que é muito interessante, é que a gente falou que os primeiros seres vivos seriam os mais simples, que são as bactérias. Só que se você para para pensar, os vírus também são muito simples. Eles são inclusive menores que as bactérias. Então, por que eles não teriam surgido antes que as bactérias? Alguém já pensou nisso? Alguém sabe me responder por quê? Ou se não quiser responder também, não tem problema. Tem a ver com... Porque o vírus, ele é transmitido, né? Não sei, não tinha o que transmitir, sei lá. Não sei nisso. Acho que o seu raciocínio tá indo pelo lado certo. Os vírus, eles são parasitas. Eles não possuem células e eles não têm um metabolismo próprio. Então, para eles existirem, para eles se reproduzirem, eles precisam de um outro ser vivo antes. Eles precisam de uma outra célula. Então, não tem como um vírus existir primeiro, porque ele precisa parasitar um outro ser vivo. É por isso que eles surgiram depois. Essas são uma das características dos vírus. Eles não têm células, eles não têm metabolismo próprio, e eles precisam parasitar uma célula para modificar o metabolismo dessa célula hospedeira, para que ela
reproduza outros vírus. E falando mais sobre a estrutura deles, eles são formados por ácidos nucleicos, né, que podem ser DNA ou RNA, e por proteínas. Esse ácido nucleico, ele vai ficar envolvido por um envoltório feito por proteínas que chama de capsídeo. E esse formato do capsídeo, ele vai diferenciar muito os vírus, porque os vírus, eles são muito diferentes, eles têm vários formatos. Inclusive aqui, dá para a gente perceber como que você tem uma variedade de vírus. Aquele lá que a gente viu no slide passado, ele é um bacteriófago. São vírus que só vão parasitar bactérias. E tem vírus que só vão parasitar animais, tem vírus que só vão parasitar plantas, fungos, eles têm essas especialidades. E aqui nessa imagem a gente consegue perceber que eles são muito variáveis. O formato deles varia muito. E com o formato também você varia a função deles, como que ele vai parasitar. E aí, por conta dessas características que eles possuem, de não apresentarem células e de não terem metabolismo próprio, você tem um debate na comunidade científica se eles são considerados seres vivos ou se eles não podem ser considerados seres vivos. Porque se de um lado você tem esse fato de não apresentarem células e metabolismo próprio, eles não podem ser considerados seres vivos. Só que do outro lado, mesmo eles não tendo essas estruturas e não tendo um metabolismo, eles conseguiram se adaptar para conseguirem se reproduzir e evoluírem como qualquer outro ser vivo. Então, se de um lado você tem essa parte que fala que ele não é um ser vivo, no outro ele pode ser, porque ele conseguiu se adaptar, porque ele se reproduz, porque ele evolui e passa o material genético dele adiante. É essa a aula, é isso que a gente tinha. Agora, eu separei algumas perguntas. Vocês querem voltar? O que vocês querem fazer? Duda, a aula vai fechar daqui a pouco. Eu tenho, acho que 7 minutos. Tava vendo aqui. Então vamos encerrar esse bloco e depois a gente volta. Aí vocês verem, vocês tiram dúvida, a gente faz os exercícios também. Beleza. 10 minutinhos de pausa? Agora. Pode ser. Falou que os vírus eles têm que ter surgido depois dos outros seres vivos, né? Porque eles precisam parasitar. Mas aí, no caso, como eles surgiram? Tipo, da onde? Na verdade, falam que seria tipo... você teria liberação de material genético em algum ponto, e esse material genético ele teria sido englobado por tipo proteína, por alguma camada, e teria dado origem ao vírus, entendeu? Seria um material genético, o DNA, o RNA, que teria sido liberado de forma aleatória, e aí ele teria sido englobado e teria originado esses vírus. Mas eu posso dar uma pesquisada melhor nessa pausa, e aí eu volto te respondendo melhor. Beleza. Esse material genético, no caso, ele seria dos outros seres vivos que já estavam existindo ali, Isso. Tá. Entendi. Pode ser assim, então, gente? A gente faz uma pausa de 10 minutos e aí a gente volta? Pode ser sim, professora. Beleza. Pode sim, Bruno. Tá certo, então.